Oh, meu Deus, eu te louvo e te agradeço por essa hora tão preciosa. Obrigado por cada amado, por cada amada que aqui está. Obrigado por todos que vão ouvir esta mensagem. E que o Senhor nos abençoe com a inspiração e a revelação do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Noite especial. Especial porque estamos em nome de Jesus para ouvir a sua palavra. E hoje eu quero compartilhar com vocês que é exatamente aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, a partir do verso 35, que está aqui para nós podemos meditar hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é tremendo, né? Lembrar que, primeiro, este amor, da qual o próprio Criador está dizendo que jamais ninguém, absolutamente nada pode separar aquele que nasceu de novo do Senhor. Este amor, o homem não nasce com ele. Este amor é divino, ele é do alto e o homem, ou o ser humano, só pode recebê-lo pelo novo nascimento, pelo poder do evangelho. Por isso que ele precisa ou deve, né, reconhecer a sua situação fora de Cristo, de separado da glória de Deus, de morto para Deus, de condenado, clamar ao Senhor para que ele, o Senhor, só ele pode mudar esta situação, ou melhor, usar um verbo mais correto, transformar essa situação, para que este perdido, separado da glória de Deus, morto para Deus, possa, através do novo nascimento, receber o próprio Deus que é amor. E aí, Romanos capítulo 5, verso 5, que é muito conhecido de todos nós, ele passa a ter uma conotação correta e verdadeira e real, de fato. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é bom a gente lembrar do verso 1 e 2, né? Como é que isso se dá? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, quando você é justificado pela fé, justificado do pecado, porque é ele a causa da separação, da morte e da condenação, quando o homem é convencido disto, então ele clama ao Senhor para que Deus realize o milagre do novo nascimento na sua vida. E isso se dá quando cremos de fato que Cristo nos atraiu no seu corpo, quando foi levantado da terra naquela cruz, conforme a promessa que ele fez em João, capítulo 12, no versículo 32, que por nós é muito conhecido. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Dizia isso, significando de que morte havia de morrer, ou seja, ele morreu pregado na cruz e nos levou com ele para que nós pudéssemos participar dessa morte, conforme Romanos, no capítulo 6, no versículo 7. Porquanto, ou aquele que está morto está justificado do pecado, eu gosto mais dessa versão que fala, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, participamos da sua morte, crendo deste milagre que o Senhor revela e revelou a todos que aqui estão em Cristo, e revela a todos que buscam Ele, e revela que nós fomos, então, juntamente com Ele ressuscitados. E o Senhor ainda nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quando isto se dá, quando cremos no Evangelho, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E quem pode agora separar aquele que foi regenerado deste amor? Ninguém. Ninguém. Isto está de acordo com Jesus também, que disse isso em João capítulo 10, no versículo 28. E lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar.
Por isso que quando lemos então Romanos 8, a partir do verso 35, é que nós temos esta graça de crer, né? Quem nos separará? Quem nos separará agora do Senhor e do seu amor? E na verdade não dá para dizer do Senhor e o seu amor, porque o Senhor é amor. Deus é amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Isso é para que nós possamos refletir de que amor não é um sentimento. Amor tampouco é comportamento. Amor é uma pessoa. Amor é Deus. Amor é o Senhor. Ele é o amor. O capítulo 13 de 1 Coríntios, ele descreve este amor. Ele descreve que agora vemos o amor por espelho, mas então veremos ele face a face. Nós cremos no amor que derramou o Senhor em nós. Ele veio habitar em nós. Diferente de amar. Amar, sim, é você colocar este amor transbordante, é Jesus manifesto, é a luz brilhando. Isto, sim, é o amar. É o Senhor Jesus brilhando em nós, é o Senhor Jesus resplandecendo na nossa vida, no nosso falar, no nosso agir, no nosso andar, no nosso realizar, no nosso fazer, em cada detalhe da nossa vida. Oh, que coisa maravilhosa! E aí eu quero atentar mais agora, dado tudo isso, a partir do versículo 35, aonde diz: que pode nos separar? E olha as situações em que o próprio Deus nos leva a pensar. Vamos pensar juntos. A tribulação, será que existe alguma tribulação que me faz perder a cabeça e dizer, não, eu- o Senhor não é comigo? Jamais. A angústia, alguma angústia, aonde podemos, de forma desvaneada, poder dizer, mas Deus não está agindo. A perseguição, a fome, uma das coisas, né? Olha como é que é a perspectiva. Eu vejo, né, com respeito. Alguns que dizem: "O Filho de Deus jamais passará fome, jamais terá", mas aqui está dizendo que inclusive prevê isto. Será que se nós passarmos pela fome, isso é sinal de que Deus não está conosco? Ou é uma loucura da minha cabeça achar que Deus não está agindo na minha vida, ou não está me cuidando e que eu estou, separado de Deus, por isso, sendo punido? A nudez, o perigo, a espada? Mas ele vem para nos trazer assim, ó, como está escrito. E isso é uma orientação para nós. Estamos entregues à morte o dia todo. Ô Senhor, trazendo sempre por toda parte o morrer de Jesus em nós. Eu estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, para mim fica muito claro, queria compartilhar com vocês isto, coisas que nós temos já vivido juntos. Este é o grande segredo para mim da vida cristã, com todas as nuances que advêm na nossa vida. É a nossa consciência constante, restrita e permanente de que eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Eu morri. A todo instante da nossa vida, nós somos chamados para viver assim, conscientes de que eu não sou mais eu, é Cristo em mim. O que está acontecendo, não sou mais eu, mas é Cristo em mim. E aí, olha como é que vem então. Desta maneira, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em que coisas? Agora me vem isso, em que coisas? É na tribulação, é na angústia, é na perseguição, é na fome, é na nudez, é no perigo, é na espada. E a lista ainda continua aqui. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Ou seja, primeiro ele fala de circunstância e fala depois de coisas profundas, como a vida e a morte. Nada, absolutamente nada, está acima e pode alterar o status, né, daquele que foi colocado em Cristo. Meu irmão, minha irmã, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito divino. Tudo que acontece na nossa caminhada tem aquele que é por nós. Tudo que acontece na nossa caminhada em Cristo está no devido lugar, no devido tempo e na devida forma, na devida intensidade. Tudo está nas mãos daquele que nos alcançou com a sua graça. Ele está em nós e ele está garantindo que absolutamente nada vai poder separar.
aquele que nasceu de novo do seu Criador, do seu Pai, agora em Cristo Jesus, do seu Senhor, do Espírito de Deus. Nada. Esse status é inabalável. Mas nós precisamos, entendo eu, nos conscientizarmos disso dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, sempre e por toda parte. Ter a consciência de que isso é verdade. Quando estivermos enfrentando, seja lá o que for, nós devemos ter sempre a clareza. Nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo. Nada separará aquele que nasceu de novo do seu Senhor. Por isso, traz para nós, então, um grande alento. E eu rogo para que todos nós estejamos vivendo para esta plenitude da graça, que é poder dizer que nós somos mais do que vencedores. Não é apenas vencer, não é apenas viver a cada dia com a certeza da vitória, mas é experimentá-la na prática. É não só saber que eu sou mais que vencedor, mas viver como mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor em todas as situações, não porque eu tenho mérito, você não tem. Não porque eu tenho força, você também não tem. Não porque eu tenho capacidade, você também não. Não porque as coisas aconteceram porque eu fiz. Não. Porque eu não fiz nada e você também não. Mas ele fez tudo. E ele continua fazendo. E ele há de fazer. Até o fim. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. E eu não li ainda a Bíblia Viva, vamos ler juntos. Porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que ele quer. Eu gostei. Realmente, até o obedecer ao Senhor e colocar em prática, isto vem dele. Tudo vem dele. E aí, a realização daquilo que ele quer. Porque ele já preparou, né, amados? Vamos lembrar aqui, Efésios capítulo 2. Porque é pela graça que vocês são salvos mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus. Que bonito. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Gostei. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás. Né? Só para que você esteja mais familiarizado com o texto, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. O Senhor já fez tudo. Por isso que ele é Deus. Nós é que não sabemos absolutamente nada. A gente tem a sensação de sabermos o passado, aquilo que passou, mas se você for procurar bem, muitas coisas que passou, a gente não consegue mais ter a dimensão correta, exata das coisas. Por isso que não é bom ficar vivendo no passado. O passado ele deve servir apenas como algo importante na questão da experiência, para que a gente lembre das experiências passadas para poder agir melhor hoje. E que a gente esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo tudo que precisa ser esquecido. Precisamos lembrar sempre, trazer à memória, por exemplo, celebramos a ceia ontem, a morte de Jesus. Oh, Senhor! Trazer à memória as experiências que nós vamos tendo, que são boas para que a gente possa agir melhor hoje. E tudo isso Deus está fazendo em nós. Agora, o futuro, nós não temos absolutamente ideia de absolutamente nada. O presente, a gente consegue captar, cada um aqui consegue captar alguma coisa do que está acontecendo agora. É legal isso, né? Quanto que eu estou conseguindo captar das coisas que vão acontecendo? Quanto mais a gente corre na correria do dia, menos a gente consegue captar coisas. Quanto mais andamos de uma forma mais equilibrada, a gente tem tempo para olhar e captar mais as coisas. No nosso presente, às vezes, não conseguimos dar a atenção necessária para quem está conversando com a gente. A gente, às vezes, não presta atenção. E se nós passássemos a prestar mais atenção, o presente a gente captaria muito mais coisas, para que o futuro se torne um pouco mais equilibrado, né? Para que a gente tenha mais clareza sobre tudo que o Senhor já preparou, para que a gente possa, então, encerrando, e eu gosto muito de poder trazer isso mais uma vez aos meus queridos, para que a gente possa dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E não vou deixar de encerrar sempre trazendo esse versículo que para mim é muito profundo, né? E como é profundo, eu sei que você também, acredito eu, crê como é profundo.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E me permitam ver aqui. Sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados com os seus planos. Aí eu já prefiro a outra versão que ela deixa uma coisa certa. Vamos ver a King James. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. É uma coisa mais assertiva, né? Então vamos terminar com este texto, né? Lembrando de novo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que foram chamados em Cristo. Que Deus te abençoe, te ilumine a mim, a você, a todos nós, para que a vontade dele se torne graciosa na execução que ele faz no nosso dia a dia, para que nós estejamos sempre agradecendo a ele, na certeza de que tudo está cooperando para o nosso bem. Deus abençoe a todos, um beijo no coração, graça e paz. Beijo.